Fala, pessoal. Não poderia vir aqui falar de outro assunto que não a queda do Maduro. Quais são as relações que ele tinha com outros ditadores pelo mundo? Qual o impacto disso daí, não só para a nossa região, mas para a vida do brasileiro? E o que a gente pode esperar de desdobramento político dessa prisão? Que também muita gente espera a delação do Maduro. Inclusive, é interessante a gente comentar sobre o que o Trump está falando nesse momento. Que ele não está simplesmente falando na prisão de um narcoditador. Ele está também levantando a bola da questão eleitoral. Para quem acompanha o presidente dos Estados Unidos na rede social, na Truth Social, que é onde ele mais se pronuncia, onde ele mais posta, vai perceber que ele está batendo firme na questão das eleições, das fraudes eleitorais. Mas por que ele está fazendo isso se ele já é o presidente? Então, me acompanha aqui, já deixa o seu like, se possível, comente também, que tudo isso aí gera engajamento. E para aqueles que gostam ainda mais do nosso trabalho aqui, se puder compartilhar o link, a gente sempre agradece. Então, eu vou começar com vocês lembrando um pouquinho do regime do Nicolás Maduro, porque muita gente acha que um presidente prendeu outro presidente. Eu vi uma atriz famosa falando umas asneiras dessas e elas acabam por ignorar totalmente o contexto. Primeiro é o seguinte, não confie em mídia que chame o Maduro de presidente. A não ser que isso tenha ocorrido por um equívoco. Chamar o Maduro de presidente é inapropriado, porque ele fraudou as últimas eleições. Ou seja, ele não é presidente, ele não teve como comprovar que ganhou a eleição. Já a oposição, do candidato Edmundo Gonzalez, que só concorreu porque o TSE da Venezuela declarou a Maria Corina Machado inelegível e a Maria Corina concorreu de vice nessa chapa. Já o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado têm os boletos das urnas, que comprovam que pelo menos, mas assim, sendo muito tranquilo, dando muita colher de chá para o Maduro, pelo menos o Maduro perdeu essa eleição por 60% de votos a favor da chapa Edmundo Gonzalez, Maria Corina Machado. Então, chamar o Maduro de presidente é a mesma coisa que você chamar os ayatolás do Irã de presidente. Isso é uma inapropriedade. E eu vou relembrar aqui para vocês o regime do Nicolás Maduro, porque não é de hoje que está acontecendo problemas com miséria, perseguição política, assassinato de opositores, prisão de opositores. Inclusive lá tem uma prisão chamada La Tumba, onde o cara é preso, nem vê a luz do sol, onde em 2019 a esquerdista do Alto Comissariado da ONU, Bachelet, ex-presidente do Chile, fez uma inspeção e constatou violações de direitos humanos lá em 2019. E essas pessoas até hoje continuam sofrendo essas mesmas violações. Estou falando de torturas, de pessoas que foram torturadas com choque elétrico genital, inclusive falando que os torturadores tinham sotaques de cubano. Então o negócio assim é tão escancarado que nem mesmo a esquerda consegue defender de maneira uníssona o que está acontecendo. Estou falando da esquerda mundial. Se você for ver, o Macron já estava falando, tem que expropriar lá os bens da Venezuela, do regime do Maduro. Macron. É claro, sempre haverá aqueles que vão marcar a posição, tipo o Lula, que marcou posição, mas que sabe que dali não vai vir nada de frutífero, de resultado. A gente vai ver aqui também as postagens no X do Eduardo Leite, do Flávio Bolsonaro, nosso presidente, do Lula e de outras pessoas, para vocês entenderem esse comportamento, como que eles jogam para a plateia, mas que eles não esperam nada de frutífero dali, que realmente quem está tomando conta do pedaço é os Estados Unidos, e não é somente por causa de petróleo. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu já fui na fronteira com a Venezuela em duas oportunidades. Tá? Eu fui lá em Pacaraima, em 2019, antes da Operação Acolhida e depois da Operação Acolhida. O que a gente fazia? Eu fui com grupos, lembro da Norami, eu acho que o Nicolete estava com a gente também, tinha mais gente agora que vou falhar minha memória, não vou lembrar, mas do pessoal do grupo lá da direita Roraima. Nós pegamos o carro de Boa Vista e fomos até a fronteira em Pacaraima. Deve dar ali uns 200 quilômetros, cerca de 200 quilômetros. Nesse trecho, você via grupos de venezuelanos vindo a pé da fronteira até a capital Roraima. Porque eles não tinham nem ali, eu vou colocar aqui, 5 a 10 dólares
para pagar numa passagem de ônibus. Não tinha 30, 50 reais para pagar numa passagem de ônibus para vir da fronteira até a capital Boa Vista. Então eles demoravam cerca de 3 dias vindo caminhando. E aí você imagina, né? As pessoas não tomam banho, se alimentam mal e caminham normalmente homens em idade economicamente ativa, tentando atravessar a fronteira para ter um trabalho em Roraima e mandar dinheiro para sustentar a família. E um dos relatos foi bem impactante, porque, de fato, esse negócio de comer gato e cachorro na rua, isso não é uma fantasia. Isso não é uma fake news. E a primeira pergunta que eu faço a você é o seguinte: que soberania é essa que estão falando que tem que ser defendida a favor do Nicolás Maduro, de um presidente que não é eleito e que ainda traz essa miséria toda para o seu povo? Lembrando que a Venezuela é o país no mundo que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Quando você vai ouvir imagens aí de Dubai, Abu Dhabi, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omã, saiba de uma coisa: esses países não têm basicamente riqueza natural nenhuma, só petróleo. E menos do que a Venezuela. E ainda assim fazem chover no deserto, literalmente. Agora, a Venezuela, olha como é que estava aí. Ouve só o que esses caras estão falando. ¿Cómo hace un venezolano cuando tiene 5 o 6 muchachos? Porque sus hijos le dicen, papi, tengo hambre. ¿Cómo hace un venezolano cuando tiene 5 o 6 muchachos? ¿Cómo se comen a los animales de la calle? Y te ponen que tú te enfrentaste con Ahí el ellos. venezolano se come el gato, se come la iguana, se come mucho. Comem gato, comem iguana, comem muitos animais. Muchos animales que no se comían antes. Perros. Pero con decirle que Cachorro. se Comen perro y Sí, ¿cómo se todo, llama? todo. Palumba, pomba. La iguana, paloma. Lo que es potoca, todo eso, todos los animales allá los comen los venezolanos. Por lo que yo veo hay niños pequeños de 4 o 5 años comiendo gato. Que comen gato. Então repara só, imagina você tendo que pegar gato na rua, pelar ele, tirar o couro, pegar a carne, fazer a carne e dar para o seu filho de 4 ou 5 anos de idade. Porque tem um animal no poder que não sai do poder por nada, que frauda a eleição, que arma coletivo, que trabalha com tráfico de drogas dentro dos quartéis das Forças Armadas. Aí, quando milagrosamente, quase que por uma intervenção divina, esse cara sai do poder, ainda vem gente falar, não, a soberania. Vocês conseguem entender que não existe soberania sem liberdade? Soberania, se você defender a soberania do Maduro, é a mesma coisa que defender a soberania do traficante de drogas que domina uma favela, que estupra as mulheres, que destrói outras famílias levando cocaína, que mata os outros por dívida de 2, 3 reais. Defender a soberania de Nicolás Maduro é a mesma coisa que defender a soberania do CV, do PCC, do Beira-Mar, do Marcola. É disso que a gente está falando. E não é somente a questão da crise econômica, tem ainda aqui a perseguição política. Vamos dar uma olhada em mais um trecho. Isso aqui, esses vídeos aqui, na verdade, são de 2018. 2018 foi antes da eleição presidencial, antes da Operação Acolhida. Mataron una persona humilde y lo que dicen por los periódicos, no, matamos un delincuente, matamos un narcotraficante. Y es un padre de familia, una persona humilde. Queima roupa. Mostra um momento em que policiais atiram em manifestantes. Um deles recebe um tiro e depois se levanta. Dirigentes Isso daí é o quê? É protesto de rua sendo reprimido com bala real. Aí é o momento em que a pessoa é baleada e os manifestantes retiram ela da reta ali de onde estão vindo os tiros. E muitas vezes não é nem a polícia, são os coletivos.
Aí um outro acerto de contas. Então repara que é o seguinte, a Venezuela, ela se tornou o país com a maior taxa de homicídios do mundo em 2017, ou sempre figurava entre as maiores taxas de homicídio do mundo, Caracas, né, a capital venezuelana. É por causa disso. Eu sempre falo do livro do Leonardo Coutinho, muito bom, chamado Hugo Chávez, O Espectro, onde ele traz várias fontes em detalhes do que estava acontecendo na Venezuela. E em um dos capítulos ele fala do recebimento de mais de 100 mil fuzis AK-47, provavelmente vindos da Rússia, para armar esses coletivos. Mas essas pessoas, muitas das vezes, elas não sabem nem manusear uma arma. Eu lembro de um vídeo do Trump, em que ele postou na sua rede social, que mostra mulheres ali correndo com uma arma longa, mas quase tropeçando, não tendo nenhuma intimidade com a arma, provavelmente não sabendo nem alimentar o carregador, dar um golpe nela para começar a atirar, enfim. Mas esses são os coletivos, e são centenas deles na Venezuela. Como é que você pode dizer que há soberania quando esse tipo de gente está lá? Ah, Eduardo, mas é uma ditadura militar, então. Não. Tampouco é uma ditadura militar, porque na Venezuela, os militares não são igual no Brasil, que tem uma carreira, o oficial ingressa na AMAN, né, ou então faz alguma escola preparatória, né, EPICAR, etc., AFA. Não tem, né, praças e oficiais fazendo um concurso, entrando e seguindo uma carreira. O Brasil tem cerca de 300 generais, 200 a 300 generais. E é do tamanho que é, metade da América do Sul, 220 milhões de habitantes aqui. Já na Venezuela, são cerca aí de 30 e poucos milhões de habitantes, um espaço territorial muito menor do que o brasileiro, e são mais de 2.000 generais. Porque lá, para virar general, bastava o Chávez ou o Maduro dizerem, ó, você aqui, presidente do sindicato dos metalúrgicos, agora você é general do exército. Ah, você é deputado do partido tal, vereador do partido X, é meu aliado, você agora virou general do exército. É a história, inclusive, do Michael Moreno. Michael Moreno, ministro da Suprema Corte, que foi sancionado com sanções OFAC. Ele antes era um juiz que dava decisões a favor do Hugo Chávez contra os opositores do Hugo Chávez. O Hugo Chávez gostou, pegou ele de juiz, jogou ele o quê? Na Suprema Corte da Venezuela. Então entenda que, nesses regimes, há uma infiltração das instituições. As instituições, elas são corroídas, elas são podres. É por isso que não dá para falar que são militares que dominam a Venezuela. É um conjunto de pessoas, é a Guarda Nacional Bolivariana, né, o SEBIN, que é o Serviço de Inteligência, depois tem mais lá as Vespas cubanas que estão lá dentro. Inclusive na Venezuela não tem só mais médicos, é mais médicos, mais esportistas, mais técnicos, é mais tudo. Porque eles fazem intercâmbio com os cubanos. Então hoje na Venezuela tem entre 50 e 100 mil cubanos operando lá dentro através desses programas ditos, né, de cooperação técnica, mas que na verdade são de espiões, são de polícia política. E a Venezuela paga Cuba como hoje em dia? Com petróleo. É por isso que os Estados Unidos estão apreendendo esses navios de petróleo. Com o golpe que foi dado contra o Maduro, um golpe forte contra o Maduro, Cuba vai sentir, pode ter certeza, pode anotar. O Marco Rubio, certamente, é a história de vida dele. Ele deu uma entrevista recente onde ele fala isso. Ele fala, eu estou há 15 anos trabalhando nessa pauta, para chegar nesse momento agora. Não tenham dúvida, o Marco Rubio está colocando o nome dele na história. E ele está deixando bem claro, não é por conta do petróleo. Os Estados Unidos têm petróleo de sobra. Agora, por que eles vão deixar o petróleo indo para os regimes do Irã, da China, da Rússia, de concorrentes dos Estados Unidos, aqui na região dos Estados Unidos, nas Américas? Não há sentido se permitir isso. E o petróleo não é do povo venezuelano, o petróleo é do Maduro. O Maduro é que faz esquema com este petróleo. Ainda sancionado, faz descaminho, contrabandeia esse petróleo. Os Estados Unidos estão forçando as sanções contra a Venezuela para tentar devolver essa riqueza ao povo venezuelano. E eu tenho certeza, pelo que eu estou vendo, inclusive nas redes sociais, o povo está muito feliz com a ação norte-americana.
Mas vamos ver aqui as reações pelo mundo, porque teve manifestação a favor do Nicolás Maduro. Eu vou colocar aqui uma delas, ocorrida na Suíça, um vídeo que inclusive se transformou em viral. ¿Tú eres venezolano? Esse daí que está de boné é um venezuelano. Ele está na Suíça, numa manifestação a favor do Maduro. Ele se meteu ali no meio para ver se encontra algum venezuelano. E pasmem, ele não vai encontrar nenhum. No, porque yo veo la bandera de Venezuela y aquí tienes la bandera Es una marcha latina. de Venezuela. ¿Cuál es la pregunta? Pero tú eres venezolano. Somos latinos. Que tienes la bandera de Venezuela. Ou seja, os animais vivem na Suíça e estão manifestando a favor do Maduro e nunca viveram debaixo do comunismo. Isso aí é o suprassumo da hipocrisia, né? Apoyamos a Venezuela. ¿Estás apoyando al chavismo? Estamos al apoyando. chavismo, ¿eh? ¿Tú eres venezolano? No, pero soy latinoamericano. ¿No eres venezolano? No. ¿Un venezolano por ahí? Allá, la que habló, Llámalo porque hay un venezolano aquí. allá está. Hay un venezolano por aquí. Hay un venezolano por aquí. O cara grita. Aí vai surgir um sujeito ali que vai tentar passar a perna nele. Yo quiero hablar con un venezolano por aquí. ¿Tú eres venezolano? ¿Ah? ¿De qué parte de Venezuela? De Carabobo. De Carabobo. ¿Qué parte de Carabobo? No eres venezolano. Hay un venezolano aquí. Porque tiene la bandera de Venezuela y están apoyando al chavismo, pero no hay un venezolano aquí. Isso daí eu também vi na Argentina, tá, pessoal? Na Argentina tem lá o obelisco, né, bem característico ali na zona central de Buenos Aires, zona bem turística, inclusive. Eu lembro que na posse do Milei a gente ficou hospedado no hotel Pestana, que é ali perto. E também a mesma situação. Numa manifestação, a pessoa vem, né, gente ali apoiando o Maduro, aí uma pessoa com a câmera filmando vem perguntando cadê, quero ver venezuelano. Enfim, e depois tem outras imagens lá de Buenos Aires dos venezuelanos festejando a queda do Maduro. Então isso daí é a esquerda, para tentar o quê? Para tentar moldar a opinião pública, para dizer, não, olha, de fato, deixe de lado sua paixão, deixe de lado essa coisa direita versus esquerda. Existe uma soberania a ser preservada na Venezuela. Um presidente não pode prender outro presidente. Enfim, falei aqui para vocês, primeiro que Maduro não é presidente e segundo que não há soberania sem liberdade. Esqueça isso. É o que eu estou falando, é a mesma coisa que defender a soberania do dono do morro para ele poder estuprar as mulheres do morro, para ele poder traficar cocaína. E na Venezuela, isso ocorreu porque ali também é um narco-estado. Se vocês forem ver agora o Trump, ele está indo para cima do Petro. Por quê? Porque ele não gosta do Petro? Não. É porque esses países se transformaram em base para o envio de cocaína e outras drogas para os Estados Unidos. Está assolando os Estados Unidos. Inclusive, isso é uma estratégia de guerra. No passado, quem for lembrar lá da Guerra do Ópio, a China sabe muito bem disso. Você transforma o seu rival, o seu competidor, em uma população zumbi, que não produz absolutamente nada. E nos Estados Unidos isso está ocorrendo. Epidemia de fentanil. Pessoas tomam aquela droga e praticamente ficam paralisadas, jogadas no chão. Tem até ex-jogadores de basquete, ex-atores e atrizes, de certa medida famosos, que caíram nessa droga e vivem nas ruas nos Estados Unidos hoje, ficam esqueléticas, né? Não demoram muito tempo, em poucos anos ou até menos, acabam falecendo. E o Trump está combatendo isso. Lá na Venezuela, gente, se você for lá, vamos supor aqui, qualquer quartel-general, você passa pelo Comando do Sudeste, o Comando do Sul, Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né, Campo dos Afonsos. Você vai numa zona militar, tem lá na frente, assim, ó, Campo dos Afonsos, base aérea. Na Venezuela vai estar escrito lá também, ó, Força Aérea da Venezuela. Você vai lá dentro, tem estoque de cocaína. Não é à toa que nenhum país do mundo reconhece o passaporte diplomático venezuelano. Por quê? Porque o passaporte diplomático venezuelano foi utilizado para se fazer tráfico de drogas. E as malas diplomáticas, elas são invioláveis. Você não pode simplesmente abrir, né? Há um tratado internacional onde as malas diplomáticas
não são abertas, não são fiscalizadas. Mas isso daí não pode servir para você cometer crime. Mais uma vez, o Leonardo Coutinho, no livro dele, né, Hugo Chávez, O Espectro, ele mostra lá que existia uma linha aérea que ele apelidou de aeroterror, que ligava Caracas, a capital da Venezuela, a Damasco, na Síria, a Teherã, no Irã. Essa linha era subsidiada pelo governo venezuelano. O que é subsidiada? É porque ela não gerava lucro com os passageiros ou com a carga, então o governo botava dinheiro para que ela continuasse voando, mesmo tendo prejuízo, porque não era lucrativo. Aí eu te pergunto, quem faz isso por quê? O que tem ali dentro? Os navios de guerra do Irã sancionados, que inclusive estiveram no Rio de Janeiro em março de 2023, logo depois do Lula voltar do encontro com Biden, esses navios de guerra do Irã são sancionados porque eles fazem tráfico de armas e de terroristas. Então, mais uma vez eu pergunto, o que vai nos aviões do aeroterror que ligam Caracas a Damasco, ligavam, né? Que hoje em dia não existe mais, a Teherã? Vai cocaína, vai arma, que depois essas armas são encontradas no Rio de Janeiro, como foram na recente operação, onde mataram mais de 120 vagabundos, infelizmente tombaram 4 policiais, mas nessa operação foi apreendido fuzil com o brasão da República Bolivariana da Venezuela. Olha como é que isso impacta a gente. Então a Venezuela é um narco-estado por conta dessa estruturação. É por isso que o Trump teve que atacar não o presidente da Venezuela, mas o dono do morro da Venezuela. Foi isso que aconteceu. Quando olharem o Maduro, olhem o Marcola, olhem o Beira-Mar. É isso que estava acontecendo. Uma pessoa que não é eleita, se apoderando de instituições para fazer tráfico de drogas, para atacar os Estados Unidos. E por que o Irã queria isso? Porque para o Irã, Israel é o pequeno Satã, os Estados Unidos é o grande Satã. Então, na ética iraniana, vale tudo para você minar o grande Satã, que é os Estados Unidos. É por isso que eu falo, se Israel cair, depois vai cair o restante da Europa e os Estados Unidos. Não que vai cair, né? Mas o Irã vai colocar essa guerra adiante para esses outros países. É por isso que eu falo, nós temos que apoiar Israel, porque Israel está na linha de frente dessa questão toda. Eu vou seguir aqui, já que eu já falei, eu vou começar aqui pelo Aécio Neves, das questões mais ridículas, né? Que, inclusive, pessoal, se você não curtiu, curte ainda aí, e me siga nas redes sociais, vou deixar passando aqui embaixo as minhas redes sociais. É que aqui no YouTube a gente tem a possibilidade de falar com mais profundidade de tudo isso que está acontecendo, que são os vídeos mais longos, é o pessoal que se interessa mais, que busca a fonte, que busca o detalhe, que vai mais preparado para os debates, seja na rede social, ou seja no mundo real. Então peço para você se inscrever aqui no nosso canal, isso nos dá força, isso faz nos entregar nossa mensagem para mais gente. E a esquerda, em que pese ela ser muito unida, e no Brasil assim foi, tá? Se você for olhar lá, Zeca Dirceu, Paulo Pimenta, toda essa escória aí da política nacional, né? Vários ministros do Lula, o próprio Lula, declarando apoio ao Maduro, fantasiando isso, né? Dando uma maquiada ali para dizer que estão defendendo a soberania, só que eu estou falando que não existe soberania ser defendida de uma pessoa que sequer é presidente e que não usa a soberania do seu país a favor do seu povo. E aí surgem aqui, acho, o pessoal do centro moderado. Moderado. Eduardo, você é muito radical, vamos tratar isso com calma. Aécio Neves fala em violação da soberania e diz que PSDB repudia invasão à Venezuela. Não foi invasão à Venezuela, foi liberação da Venezuela. Que ainda faltam alguns passos decisivos para a consolidação de um regime democrático lá, tá? Não tem nada acabado. A gente vai chegar lá. Inclusive, Diosdado Cabello estava falando para botar o povo na rua lá para assassinar quem fosse dar apoio aos Estados Unidos. Em que pese o momento ser muito bom, é preciso ainda cautela. É por isso que eu estou gostando da conduta ali do Trump e do Marco Rubio de falar, calma aí,
vai ter alguma coisa de transição, vai ter alguma coisa interina, não é chegar e colocar o Edmundo Gonzalez no poder. Nem se sabe se serão reconhecidas as últimas eleições vencidas pelo Edmundo Gonzalez, até porque é o seguinte, anteriormente, em 2018, teve outra eleição que ninguém reconheceu, nem Brasil, nem Estados Unidos, nem Canadá. Então, essa é uma questão sensível. Vamos ver o desdobramento das cenas dos próximos capítulos, mas há muita esperança no ar, com certeza. Mas voltando aqui ao nosso queridíssimo Aécio Neves, fala em violação da soberania e diz que o PSDB repudia a invasão à Venezuela. Então, eu pergunto, qual é a solução, Aécio Neves? Aécio Neves, quando era senador, eu não sei exatamente o ano, 2007, 2008, 2009, por ali, ele e uma comitiva de senadores brasileiros foram até a Venezuela, desceram lá no aeroporto de Caracas, entraram no ônibus, quase foram espancados, porque já havia manifestação saindo do aeroporto, o ônibus deles foi até atacado, acho que apedrejado, e eles tiveram que retornar ao Brasil. Mas a lição foi pouca. Tinham que botar o Aécio Neves para passar uma semaninha de venezuelano, comendo gato, iguana, cachorro, para saber se ele ia gostar desse regime. E se ele reclamar, poderia ser assassinado, tal qual nas cenas que a gente viu aí anteriormente do vídeo. Aí o cara vem falar em soberania. Soberania de quem? Do Cartel dos Soles? Da Guarda Nacional Bolivariana? Do SEBIN? Dos Vespas Negras? Compreende que ninguém mais acredita nesse papinho dessas pessoas? É por isso que existe um contraste gigante entre Aécio Neves, entre aqui o outro, né, que vai na mesma linha, Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que decidiu que você, na pandemia, Gaúcho, comprava ou não, o que era essencial ou não. Lembra que ele fechou gôndolas dos supermercados? Fala, não, isso aqui você não precisa comprar, não. Vem no mercado só para comprar esse tipo de coisa aqui. Eu não lembro de quando votou nele ter dado para ele essa carta branca, né? Mas eles se arvoram. Por quê? Porque são projetos de ditadores. Aí ele vai defender o Maduro, dá uma pincelada de não, é soberania, democracia. Mas, mais uma vez, democracia e soberania para quê? Para você comer gato e cachorro de rua? Para você, ao invés de dar uma corrida no parcão, você caçar pombo no parcão para dar para os teus filhos? Vamos ler aí o Eduardo Leite. Diante dos graves acontecimentos na Venezuela, com a invasão, usou invasão já está errado. É liberação, não é invasão. Invasão pelos Estados Unidos e a captura do presidente Maduro, ele não é presidente, ele não foi eleito, não é presidente. Ele está usurpando um poder. Manifesto minha profunda preocupação com a escalada de tensão em nossa região. Que escalada de tensão? Todos os venezuelanos estão comemorando, inclusive no exílio. Existe a violência do bem. Se um cara entra na tua casa, bota uma arma na cabeça do teu filho, você reage e mata esse bandido, essa é uma violência saudável, desejável. Porque o mal, ele não vai te respeitar se você for essa pessoa aqui igual a Eduardo Leite. Você imagina uma pessoa entrando na casa do Eduardo Leite para roubar, para estuprar, para matar, para cometer qualquer crime? Eu queria ver se o Eduardo Leite ia ter esse discurso aqui. Não, estou preocupado com a escalada da tensão. Não vamos dar um tiro nesse bandido que invadiu a minha casa para fazer qualquer atrocidade, porque isso pode aumentar a violência. As pessoas não conseguem enxergar que a violência da legítima defesa é diferente da violência do homicida, do estuprador, do sequestrador, do assassino. Há uma bússola moral que impede ele ou de identificar e enxergar essa diferença, que é básica, e qualquer cidadão comum, eu tenho certeza que você que está me assistindo entende, ou então ele simplesmente não consegue ter o mínimo de hombridade para dizer que sim, que por vezes é necessário violência para se evitar um mal maior. Isso aqui é tipo os Estados Unidos invadindo Auschwitz, Treblinka, para libertar os judeus que estão nos campos de concentração, viriam Eduardo Leite para dizer, estão invadindo a soberania do Hitler. É quase isso. Porque aquele povo da Venezuela é um povo massacrado, é um povo miserável. É um povo que já não tem mais gato e cachorro na rua para comer. Tem outro trecho, eu vou ver se eu solto para vocês nas minhas redes sociais, principalmente no X, o link
desses vídeos que eu fiz aí em 2018. Foram 3 ou 4 vídeos em sequência que eu chamei de Missão Fronteira. No outro vídeo, o cara fala o seguinte: na Venezuela é assim, ou você rouba. Como é que ele fala? Ele fala que quem não rouba tem que roubar. Roubar é a única maneira de se manter vivo. Roubar alimento do vizinho, roubar alguma mercadoria, algum produto, para depois trocar por comida. Comer carne podre. Mercado de carne podre. Você imagina, você vai fazer a feira final de semana e tem lá uma parte da feira que são carnes podres, mas que tem valor de mercado. Por quê? Porque não tem carne saudável para todo mundo. Você vai lá, taca ketchup naquela carne ali, taca um monte de condimento naquela carne para ver se ela consegue ser tragada, descer e torce para não passar mal. Aí um povo desse, o Eduardo Leite está falando aqui, ó. Vamos continuar. O regime ditatorial de Maduro é inadmissível. Tá, e faz o que, Eduardo Leite? Se o regime ditatorial de Maduro é inadmissível, já há uma contradição nos seus 2 primeiros parágrafos do seu post. Porque se você fala, né, que é um grave acontecimento na Venezuela, a invasão pelos Estados Unidos, a captura do presidente, e depois você fala que é inadmissível o regime ditatorial desse ditador, Maduro, já saiu de presidente e virou ditador, tá confuso isso aqui, Eduardo. Se você não admite, então você aceita qualquer outra solução. Ou vai fazer como? Vai recorrer para a Suprema Corte da Venezuela, lá com o Michael Moreno, com todos os indicados do Maduro. Ou para o CNE, que é o TSE da Venezuela, que declarou Maduro reeleito com 51%. Igual o Lula, né? 51%, 49%. O regime ditatorial de Maduro é inadmissível, viola direitos humanos, sufoca liberdades e impõe sofrimento ao povo venezuelano. No entanto, a violência exercida por uma nação estrangeira contra outra soberana, soberana onde? À margem dos princípios básicos do direito internacional, em especial o da não intervenção, é igualmente inaceitável. Ou seja, ele não consegue, o Eduardo Leite, ele não consegue ver a diferença entre a violência utilizada pelos Estados Unidos para pegar o Maduro e a violência que o Maduro faz contra a sua própria população. Na cabeça de um Eduardo Leite, isso tudo é a mesma coisa. Percebe que tem uma deturpação moral? Ele está em conflito. Ele não consegue dizer o que é o certo a ser feito, porque ele uma hora chama o Maduro de presidente, outra hora chama de ditador. Ele fala que o povo venezuelano sofre, então ser libertado pelos Estados Unidos seria algo bom. Não, mas por outro lado também não pode invadir a soberania venezuelana. Meus caros, ninguém acredita mais nessa palmolência. Me desculpe, mas isso daqui, ser um governador de estado que ainda está querendo ser candidato à eleição, eu vou lembrar para vocês, o Eduardo Leite de Pelotas, tá? No segundo turno, para a prefeitura de Pelotas, foi PT contra PL. Sabe quem que o Eduardo Leite apoiou? O PT. O Eduardo Leite, ele é de Pelotas. E ele apoiou o PT contra o PL. E ainda tem gente que chama ele de direita. Não, Eduardo Leite é direita, está ali junto com o Caiado, né? Zema, Ratinho, Tarcísio, agora Flávio. Está no mesmo bolo ali, está no mesmo... circula no mesmo espectro político. O cara que era do PSDB, social-democrata, que fala essa baboseira aqui sobre a Venezuela, sem conhecimento absolutamente nenhum, totalmente, em 2 parágrafos, ele já entra em contradição. Um cara desse vai se postular à presidência da República com Ares ainda sendo tratado por muitos como intelectual, estudou no exterior. Talvez esse seja o meu erro, né? Eu fui fritar hambúrguer para ser uma pessoa comum igual a você. Achei que ia ser digno dizer que o filho de um deputado federal foi para os Estados Unidos para trabalhar. Achei que isso seria algo legal, relevante, bem aceito pela sociedade. E foi. Fritar hambúrguer, trabalhar de caixa, de faxineiro, de vendedor. É um trabalho como outro qualquer. Limpei o chão do restaurante onde eu trabalhava muitas vezes. Tinha que limpar a geladeira, tinha que preparar a comida. Trabalhei no Colorado, em Breckenridge, trabalhei no Maine, na cidade perto de Kennebuck. Inclusive onde o W. Bush tem fazenda. Num turnpike lá, como é que se fala? Num cruzamento da estrada. Tipo um graal. Não era tão grande igual um graal, né? Mas um posto. E aí a imprensa me massacrou.
idade da porrada, chapeiro, etc. Porque é isso daí. Esses caras vivem nesse mundo. Eles não vivem no mundo real. Se botar o Eduardo Leite uma semana de venezuelano, igual eu falei aqui pro Aécio, ele ia mudar rapidinho a opinião dele. Porque essa galera gosta de conforto, vive numa realidade muito grande da sociedade brasileira. Mas vamos lá, para terminar aqui, para passar para os próximos tweets. A margem dos princípios básicos do direito internacional, em especial de não intervenção, é igualmente inaceitável. Os princípios diplomáticos devem prevalecer. Ah, é? Então por diplomacia você resolve lá? Como é que você faz para que o Maduro respeite o resultado de uma eleição? Com diálogo e respeito à soberania das nações para resolver conflitos. Na América Latina, nossa América Latina precisa de paz e cooperação, não de intervenções armadas. Minha solidariedade ao povo venezuelano nesse momento difícil. Qual povo venezuelano, Eduardo Leite, que fica a sua solidariedade? Ao povo venezuelano que está festejando a saída do Maduro? Ou ao povo venezuelano do cartel dos soles, do tráfico de drogas, que fez base confortável para a FARC e para a ELN, o Exército de Libertação Nacional, que inclusive uns anos atrás, quando o presidente da Colômbia era o Duque, mandou uma bomba explodir lá na entrada da Academia de Polícia de Bogotá. Ficou complicado, Eduardo Leite, de entender a sua mensagem. Mas, se a gente quiser ter uma mensagem alta e clara, em bom tom, a gente tem aqui o Flávio Bolsonaro. Inclusive, né, em que pese ser o meu irmão, tem que dizer, foi o melhor posicionamento dentre os presidenciáveis. Vamos ler ali, ó. Inequívoco. A Venezuela tornou-se um dos exemplos mais extremos de como um governo autoritário pode destruir uma nação. Sob os governos de Hugo Chávez e posteriormente da narcoditadura de Nicolás Maduro, aí ó, bem falado, narcoditadura. A Venezuela é um narco-estado. Os militares traficam drogas em aviões da FAB. O judiciário não condena o tráfico de drogas. E hoje o maior cartel da Venezuela, que é presidido pelo Maduro, tem como CEO o seu atual ministro da Defesa, que foi presidente do Congresso, da Assembleia Nacional, o Diosdado Cabello, que inclusive tem a cabeça prêmio pelos Estados Unidos. A do Maduro estava valendo 50 milhões de dólares, a do Diosdado Cabello estava valendo acho que 15 milhões de dólares. E o Diosdado Cabello está agora insuflando os coletivos e as suas milícias, que são os coletivos, a irem para as ruas matar os manifestantes que estiverem apoiando a saída do Maduro. Então, Flávio Bolsonaro chama as coisas pelo nome: narcoditadura, narcoterrorismo. O país enfrentou a concentração de poder, o enfraquecimento das instituições democráticas, a perseguição à imprensa, a repressão à oposição e a eliminação da independência do judiciário. Maduro utilizava o território venezuelano como rota estratégica para a distribuição de drogas para diversos países. E aqui está o ponto central. Quando o Trump começa a colocar os traficantes de drogas como narcoterroristas, ele está dando a possibilidade desse tipo de operação ocorrer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não ocorreu uma operação de guerra, ocorreu uma operação contra o tráfico de drogas com apoio das Forças Armadas. Se vocês olharem, uma das primeiras imagens, que inclusive eu coloquei no meu Instagram, do Maduro sendo conduzido, quem está conduzindo o Maduro? São pessoas com roupas camufladas, os americanos, com o distintivo do DEA, que é o Departamento para Entorpecentes dos Estados Unidos. Então, foi a polícia americana responsável por combater o tráfico de drogas que pegou o Maduro. É o que eu estou falando. Os Estados Unidos estão dizendo que eles não pegaram um presidente, eles pegaram o chefe de uma organização narcoterrorista, um traficante de drogas. Os Estados Unidos prendeu o Marcola da Venezuela. É isso. Por isso que o Lula não quer dar margem para reconhecer o PCC, o CV, o TCP e o ADA como grupos terroristas, para não dar a chance dos Estados Unidos fazer isso. E o Lula teme isso. Por quê? Porque ao prender chefes de tráfico de droga, os Estados Unidos vão ter a possibilidade de expor para o mundo esses vínculos com os partidos de esquerda. O Hugo Carvajal, que foi o chefe da inteligência do Hugo Chávez, né, da contra-inteligência do Hugo Chávez, e depois disputou com Maduro a sucessão após o falecimento do Chávez, foi preso na Espanha e agora está lá em Nova York.
bem pertinho do Maduro. E Hugo Carvajal já estava delatando, falando como que o tráfico de drogas ganhava dinheiro, e esse dinheiro ia para Lula, ia para Petro, ia para o partido italiano 5 Estrelas, ia para o partido espanhol Podemos. É por isso que o tweet do Santiago Abascal, líder do partido Vox da Espanha, estava falando, vão chegar no Sanches. Sanches é o primeiro-ministro da Espanha, que também está com um discurso muito semelhante ao do Eduardo Leite, de soberania, preocupação, tensão crescendo, estou acompanhando a região. E não vão fazer absolutamente nada. Mas eles têm medo do quê? Que os Estados Unidos pegue esses chefes de tráfico de droga, leve para os Estados Unidos, onde a lei funciona, e lá eles possam delatar. Comenta aqui para mim, está esperando ou não a delação do Nicolás Maduro? E da delação do Nicolás Maduro virá uma sequência de outros fatores. O Lula está preocupadíssimo nesse momento. O Carvajal falava, né, das malas diplomáticas cheias de dinheiro em cash, que ia de país para país, etc. Ou vocês acham que o Lula tem uma simpatia grátis pelo Maduro? Inclusive, vamos aqui terminar de ler o Flávio Bolsonaro e vamos ver o que o Lula, analisar o que o Lula escreveu sobre isso e por que não está passando nem Wi-Fi lá no Lula. O resultado é uma tragédia humanitária, colapso da economia, hiperinflação, desemprego em massa, desabastecimento de alimentos e medicamentos e mais de 7 milhões de venezuelanos obrigados a deixar a sua terra para sobreviver. Gente, já saiu 25% da população venezuelana já deixou o país desde que Hugo Chávez entrou ao poder. Se esses 25% forem aplicados ao Brasil, arredondando os números, a gente está falando de 50 milhões de pessoas. Se 7 a 10 milhões de pessoas da Venezuela já fizeram dessa a maior crise humanitária, a maior crise migratória da história da América Latina, imagine 5 vezes pelo menos mais isso. Esses são os números se o Brasil cair num regime igual ao da Venezuela. Olha o problema que vai pintar para os nossos vizinhos e também para os Estados Unidos em termos de imigração ilegal. Hospitais em ruínas, violência crescente e pobreza fazem parte do cotidiano de um povo que já sofreu demais. E continua ali o Flávio. Nada disso foi por acaso. É consequência direta do projeto autoritário que destruiu a liberdade, corroeu a democracia e transformou uma das nações mais ricas da América Latina em sinônimo de sofrimento e desesperança. A Venezuela já teve, nos anos 50, um dos maiores PIBs do mundo. É aquela história, igual Cuba antes da revolução do Fidel Castro e do Che Guevara. A Venezuela tem mais petróleo do que a Arábia Saudita, do que os Emirados Árabes. Sabe esses sheiks? Sheikh Tarnum, que a fortuna dele deve passar aí de 2 trilhões de dólares. O Mohammed bin Zayed, onde a riqueza passa de 1,5 trilhão de dólar. Os maiores fundos soberanos do mundo, junto com o da Noruega e o da China. Essas pessoas têm menos petróleo do que a Venezuela. E a riqueza delas vem, originalmente, do petróleo. Olha só. Como que um líder pode desgraçar um país? Mesmo diante desse cenário devastador, o povo venezuelano resiste. Resiste com fé, dignidade e coragem. Nenhuma ditadura é eterna. A liberdade sempre encontra o seu caminho. O comunismo nunca levou um apoio à prosperidade, só levou nações inteiras ao medo, à fome e à fuga. Ditaduras não caem sozinhas e não caem por eleição. Caem quando os povos escolhem a liberdade. Que Deus fortaleça cada família venezuelana, conforte os que sofrem e proteja todos aqueles que lutam pela liberdade. A Venezuela voltará a ser livre, disse ali o Flávio Bolsonaro no seu pronunciamento que contrasta com posicionamentos de Eduardo Leite, Aécio Neves e também do próprio Lula, o atual ocupante da cadeira presidencial. Diz lá o Lula, né? Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente está errado. Já falei, tratou Maduro de presidente, já está errado. Ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Aqui, gente, o Lula está preocupado com o fiofó dele próprio. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.
Acontece, Lula, que a lei do mais forte ela já está valendo na Venezuela. Nem sequer uma eleição esse povo conseguiu colocar adiante. Botar o presidente eleito, né, o Edmundo González, no poder. Então, a violência, o caos e a instabilidade já estão ocorrendo na Venezuela. É que você ignora isso, porque você tem medo do que o Maduro possa delatar as autoridades americanas. E vale lembrar, o Trump está falando muito no mesmo dia que o Maduro foi preso, onde só se falava de Maduro, o Trump estava falando de processo eleitoral, fraude eleitoral. Será que dá para a gente imaginar que o Maduro, a Smartmatic e toda essa questão nebulosa, onde nós fomos impedidos de falar sobre em 2022, vale lembrar, outro tweet aqui do Flávio Bolsonaro, vale lembrar, Justiça Eleitoral proibiu de relacionar Lula a Maduro e hoje eles se encontram. Isso aqui foi na posse do Lula. Será que o Lula está preocupado com que o Maduro possa falar? Será que não volta um dinheiro de, por exemplo, mais de R$1 bilhão, mais de R$1,5 bilhão para construir as linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, construção de ponte, dinheiro enviado para o Porto de Mariel, em Cuba, dinheiro seu, nosso, trabalhador brasileiro que paga os impostos, que financiou essas obras. Será que não dá para imaginar que uma parte desse dinheiro retorne para a campanha do Lula? Dos companheiros? Por que proibiram de se poder falar da delação do Marcos Valério, onde ele falava em R$100 milhões de dinheiro lavado do PCC para campanhas de candidatos do PT? É que o Brasil, infelizmente, não está no mesmo nível institucional dos Estados Unidos. Mas não se surpreendam se nos Estados Unidos começar a vir as declarações de Maduro, de Hugo Carvajal, no mesmo sentido, de vincular Lula, o PT, que já não deveria mais existir, por conta dessas acusações de envio de recursos estrangeiros na interferência aqui na política nacional brasileira. Não fiquem surpresos. Eu creio que isso vai ocorrer. Diz aqui para mim se você acha também que isso vai acontecer. Atacar países em flagrante violação de direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei, o mais forte, prevalece sobre o multilateralismo. Tá bom. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. Ah, é? Não sabia. Eu achava que você tomava parte da Rússia no conflito com a Ucrânia. Então, a condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. Estou aguardando a mesma posição. E ele fala em soberania, né? O Lula mandou um avião da FAB pegar a Nadine, ex-primeira-dama, condenada no Peru por corrupção, ou melhor, por lavagem de dinheiro, mandou trazê-la ao Brasil. Isso não foi uma interferência na soberania do Peru? Quando o Lula vai, por exemplo, para a Argentina e segura uma plaquinha dizendo Cristina Livre, será que isso não é um ataque ao judiciário argentino que condenou a ex-presidente Cristina Kirchner à prisão por corrupção? Os bandidos sempre se apoiam entre eles. E fica escancarado aqui o que o Lula quer para o Brasil, quando nem sequer nessa situação ele larga a mão do Maduro. Ou melhor, ele largou, né? Isso aqui é a coisinha para inglês ver, para marcar posição, para jogar para a própria plateia dele, para tentar mandar uma mensagenzinha para o Maduro, falar, Maduro, mesmo diante disso tudo eu te apoiei, hein, cara? Pega leve aí na delação, hein? O Maduro, inclusive, chegou caminhando muito tranquilo, dando boa noite, desejando feliz ano novo aos policiais lá em Nova York, na prisão que ele está. Será que isso tudo foi armado por ele? Porque para pensar, o Maduro, ele é envolto de outros criminosos. Se o Maduro fala, vou sair e vou viver minha vida em outro país, deixando para trás esses bandidos, você acha que esses marginais iam fazer o que com o Maduro? Iam matá-lo, com certeza. Que é o que eles fazem normalmente. Mas, ainda assim, o Maduro foi pego, com a roupinha bonitinha,
Não sei. Vale levantar todas as possibilidades. Finalizando aqui, a ação lembra os piores momentos da interferência na política na América Latina, no Caribe, e a ameaça de preservação da região como zona de paz. Meu amigão está aqui. Quer dar um oi aqui, amigão? Vem cá. Acordou, amigão? Dá oi lá. Amigão tá ficando grande, hein, amigão? Vamos terminar de ler aqui, então, o que o Lula tá falando. É o 01 ou 01? Como é que é a musiquinha? É o 01, é o 01. Ah, então tá. A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. Vai resolver. Vai mandar para lá para a ONU, e na ONU, no Conselho de Segurança, né, que faz parte ali, por exemplo, os Estados Unidos, que tem poder de veto, vai vetar qualquer coisa e acabou. É isso que vai acontecer. Então o Lula aqui está marcando um posicionamento, jogando para a plateia dele, e talvez aqui tentando ver se o Maduro não vai delatar tanto. Vamos ver. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Então é engraçado, então, ele condena a ação americana, mas, por outro lado, ele quer se colocar como mediador dessa questão. É algo totalmente dúbio, né? Mas isso daí é a esquerda. A esquerda sempre joga em todos os flancos. Se der para ser mediador, vai ser mediador, se não, vai tomar partido ali da condenação. Lá na frente, o que servir melhor ao Lula, ele vai voltar aqui e falar, ó, lá atrás eu falei que eu queria mediar. Ou então, lá atrás eu falei, ó, eu condenei a ação americana. Marquei meu posicionamento para a esquerda radical que me segue. Isso daí é a esquerda, gente. O que menos tem preocupação aqui é com a vida do venezuelano, né, da pessoa que está sofrendo com a ditadura. Agora é a Mana que quer dar oi. Deixa eu tirar aqui. Ó. Princesa. Deu oi já? Oi. Cadê o beijo? Oi. E o Kikão? Deu oi, Kikão? A caneta você deixa ali, GG. É pra deixar. O papai tá usando. Deixa aqui. Tá vendo? O Lula pega a caneta e não devolve, dá a caneta para Janja, né? Ladrão compulsivo. Aqui é só uma criança que pegou do papai e a vovó falou e ela devolveu, né, do papai. Retornamos agora novamente aqui para o nosso vídeo, depois dessa intercessão gloriosa. E vale lembrar, né, que em que pese não ter ocorrido nada mais forte do que um post do Lula, eu não vi se o Itamaraty fez um post ou não, mas também não ficaria surpreso, né? Se bem que a política internacional brasileira é conduzida pelo Celso Amorim, não pelo Mauro Vieira, que é o chanceler. A gente sabe que o Celso Amorim é o cara que fez o prefácio de um livro pró-Hamas, então não dá para esperar muito bom senso dele. O Brasil é isso daí, está com esse pessoal de volta à cena do crime, mas não dá para a gente esquecer como que Maduro chegou ao poder, né? Inclusive com o apoio do Lula. Vocês vão lembrar desse vídeo aqui. Mensagem do presidente Lula ao povo venezuelano. Olha que lindo. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro. Isso aqui foi antes do Lula ser preso e depois dele deixar os seus 2 mandatos de presidente. Então ele é um ex-presidente e está apoiando o Nicolás Maduro. E vamos ver o que ele vai falar do Nicolás Maduro. Ele teve a chance de trabalhar com o Nicolás Maduro, que foi ministro das Relações Exteriores, chanceler da Venezuela. Das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Uma América Latina mais democrática e solidária. Isso assim, o Chávez já estava barbarizando. Quando chega o Maduro, o povo já estava assim, desesperado. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC. E sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Olha como é que ele fala do Hugo Chávez. Parece que é o maior pacifista. Hugo Chávez, gente, é outro assassino, facínora.
Deus queira isso tudo seja página virada e o povo venezuelano vai conseguir estabelecer um regime verdadeiramente democrático que vá aproveitar todas as potencialidades da Venezuela, que é tão rica quanto o Brasil. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Sempre esse discurso, né? O Lula, sempre que ele vira presidente, ele fala: não, meu sonho é colocar o pobre tendo 3 pratos de comida por dia. Se eu fizer isso, eu vou estar realizado. E vai às lágrimas. E dos últimos 25 anos no Brasil, o PT governou quase todos eles. A gente tem 2 décadas de PT. E aí, como é que está a situação da fome no Brasil, que nunca acaba? Por quê? Porque eles escravizam o povo. Eles fazem essa narrativa de proteger o pobre, mas o pobre é quem mais sofre no governo deles. Na Venezuela, né, não tem pobre, é miserável. Mas 90% da população venezuelana está abaixo da linha da pobreza. A Venezuela tem uma das maiores inflações do mundo. A Venezuela não tem mais cachorro na rua para você matar e comer. Isso é a Venezuela. E o Lula apoia a Venezuela. Ou seja, a Venezuela não, né? O Maduro. Isso é dizer o seguinte, me entenda muito bem. Se você, na sua casa, chegar um momento em que você tenha que comer cachorro da rua, caçar pombo, dar gato da rua para o seu filho de 4, 5 anos de idade, como eu mostrei aqui no vídeo anterior, que eu fui lá falar com os venezuelanos na fronteira com a Venezuela, se chegasse a esse momento, o Maduro ia estar falando que o Lula está preservando a democracia no Brasil. Todo apoio ao Lula. Só tem que formar a narrativa correta. E se você tem mais de uma televisão em casa, você da classe média, você é que é o responsável pelo mal do mundo. Consegue entender que não tem como você achar que uma pessoa que defenda o Maduro, que admire o Maduro, queira o melhor para o nosso país? Não dá. Não dá. A obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Ele está falando ainda que está transformando a riqueza do petróleo em benefício para a população. Gente, isso é incrível de ouvir. Incrível, assim, ainda que vindo do Lula, que é a escória do mundo. Meu Deus do céu. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamam maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura. Isso aqui é um mentiroso compulsivo, gente. Não tem nada que eles tenham dito aqui que se conecte com a realidade do povo venezuelano. Absolutamente nada. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Cara, isso é quase de vomitar isso aqui. É bizarro. É bizarro. Mas passamos aqui pela comparação dos posicionamentos de alguns presidenciáveis, o posicionamento do Lula, né, as conexões deles com o povo iraniano não, as conexões com o regime dos ayatollahs, que tomou de assalto o poder no Irã desde 1979, quando expulsou de lá o Shah da dinastia Pahlavi. Tá hoje o Reza Pahlavi, vamos ver se ele consegue retornar ao Irã para restabelecer uma normalidade naquele país. Inclusive, muitos protestos. O povo do Irã está há dias nas ruas e certamente enche de esperança quando eles veem um aliado do regime caindo na América Latina. Né? O Maduro é aliado do regime do Khamenei, que é o líder supremo lá do Irã. O Lula mandou o seu vice, o Aécio Neves, para a posse do novo presidente do Irã,
e fez ali uma foto lindíssima, entre aspas, ao lado de líderes da Jihad Islâmica, dos Houthis, do Hezbollah, do Hamas também, acho que estava lá. Alguns deles já mortos por ações de Israel, graças a Deus. Então, a gente passou por tudo isso, mas para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, eu peço mais uma vez para você deixar o seu like, dar aquela curtida, comentar em algum momento aqui desse vídeo e, principalmente, pegar esse link, mandar no seu grupo de WhatsApp, mandar nas suas redes sociais, ou mesmo, né, se inscrever no nosso canal para acompanhar com mais frequência, porque a tendência é que eu faça vídeos cada vez mais frequentes aqui no YouTube, onde estão as pessoas mais interessadas, onde surgem os melhores recortes, onde as pessoas têm uma base, recebem, né, mais informação para ter uma base melhor para o debate, seja na rede social ou seja no mundo real. Perfeito? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nos vemos daqui a pouco.